Os irmãos Álvaro Eustógio e Eustógio de Oliveira e Silva nasceram em Maceió, Alagoas. Álvaro nasceu no dia 5 de dezembro de 1921 e foi da Força Aérea Brasileira e veterano do primeiro grupo de aviação de caça Santa Pua. O seu irmão mais velho, Eustógio, foi do Exército e nasceu no dia 4 de abril de 1919. Os dois irmãos eram filhos do segundo casamento, após ficar viúvo do Dr. Antônio Eustógio de Oliveira e Silva, que foi juiz de direito e chegou a ser desembargador, e Maria do Carmo de Oliveira e Silva. Do primeiro casamento, o Dr. Antônio teve 3 filhas, Georgia Eustógio, Julieta Eustógio e Adélia Eustógio, e outros 3 filhos, Antônio Eustógio, José Eustógio e Heitor Eustógio. Heitor foi do Exército. Quando ele estava no Colégio Militar do Rio de Janeiro, aderiu à Revolução de 1922. O movimento foi desencadeado na madrugada de 4 para 5 de julho do mesmo ano. Surgiu em 3 focos distintos: a Vila Militar, a Escola Militar do Realengo e o Forte Copacabana. Ele foi punido e afastado, mas depois reincorporado e chegou à patente de coronel, sempre servindo no sul do Brasil. Note que todos os filhos e filhas tinham o nome Eustógio. Foi uma homenagem a Santo Eustógio I, que foi bispo de Milão, a quem se atribui a transferência das relíquias dos Reis Magos para essa igreja, que hoje é a Basílica de Santo Eustógio, fundada em torno do século IV. Quando muito jovens, Álvaro e Eustógio moravam com a família no Rio de Janeiro e estudavam no ginásio 28 de setembro. Depois entraram no Colégio Militar do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, incentivados pelo pai, no início dos anos 30. Álvaro foi declarado reservista de segunda categoria em 1937, no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e sentou praça em 1º de abril de 1940, na Escola Militar do Realengo. No seu exame de admissão, tirou nota 9.16. Foi aspirante a oficial da Força Aérea Brasileira da turma de 1942, em 30 de setembro, mesma turma do Rui Moreira Lima e Odegar Olsen Sapucaia, também depois veteranos do Santa Pua. Álvaro foi promovido a segundo-tenente em 10 de maio de 1943, quando servia na Base Aérea de Natal, voando o caça P-40. Foi voluntário para ir para a guerra no primeiro grupo de aviação de caça, mas o brigadeiro Eduardo Gomes dificultou a transferência por ter poucos pilotos de caça. Mas com o andar dos acontecimentos, Álvaro foi liberado. Apresentou-se em Suffolk em 14 de agosto de 1944, vindo diretamente do Brasil, e fez treinamento com o caça P-47. Álvaro, com o nome de guerra Eustógio, era piloto de combate da Esquadrilha Vermelha, com o código A3 no seu P-47. Sua primeira missão na Itália foi em 13 de novembro de 1944. Foto de Álvaro em Pisa e o cartão de Natal que ele mandou para sua família no Natal de dezembro de 1944. Foi promovido a primeiro-tenente em 12 de janeiro de 1945. Sua última missão foi em 1º de maio de 1945, sendo um dos recordistas do primeiro grupo de aviação de caça, com 93 missões de guerra ofensivas. Foi um dos 20 pilotos que partiram de Pisa, destino à América, para trazerem em voo os novos P-47 para o Brasil. Para a travessia dos Estados Unidos para o Brasil, em primeiro lugar foram escalados os pilotos abatidos e que ficaram prisioneiros do lado inimigo, seguidos por ordem decrescente pelos pilotos com maior número de missões. O grupo de 20 oficiais, sendo 19 pilotos e um reserva, que trariam as aeronaves, decolou de Pisa rumo a Nova York em 14 de junho de 1945, chegando ao seu destino no dia 16 de junho. De Nova York viajaram para Washington, D.C., de trem, lá chegando no dia 20 de junho, onde foram recepcionados pela USAF pelos generais Ira Alker, Robert Wash e Vandenberg, com grande cobertura da imprensa local. O voo de translado começou no dia 5 de julho de 1945, contando com 16 pernas e sendo concluído no dia 16 de julho. Acompanhando o voo dos Thunderbolts veio o Douglas C-47, atuando como aeronave de apoio. O tenente Álvaro Eustógio foi condecorado com as seguintes medalhas, sendo elas nacionais: Ordem do Mérito Aeronáutico Oficial, Cruz de Aviação Fita A, com 3 estrelas. Cruz de Aviação Fita B. Medalha de Campanha da Itália.
medalha de campanha do Atlântico Sul e medalha militar de bronze por 10 anos de bons serviços. E as estrangeiras: Distinguished Fly Cross dos Estados Unidos e Air Medal, com 4 clusters, também dos Estados Unidos. Álvaro, ao regressar à Itália, continuou como piloto e assumiu diversas chefias, exercidas como na Base Aérea Santa Cruz, no primeiro grupo de aviação de caça, na Escola dos Afonsos, na Base Aérea do Galeão e no primeiro e segundo grupo de transporte. Foi promovido a capitão em 31 de maio de 1946. Casou-se com Arlete Pinto de Oliveira e Silva em 5 de dezembro de 1946. O casal não teve filhos. Ficaram casados por 4 anos, 8 meses e 2 dias. O major aviador Álvaro Estógino realizou sempre missões do Correio Aéreo Nacional, o CAN, até sua morte no dia 7 de agosto de 1951, com apenas 29 anos de idade, num acidente com o C-47 FAB 2028, próximo à Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Foi promovido pós-mortem ao posto de tenente-coronel em 3 de dezembro de 1951. Adelfe, Coronel Álvaro Eustógino. Senta pua, Brasil! O irmão Eustógino de Oliveira e Silva estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro de 1930 a 1936, sendo a sua matrícula o número 285. Era o cadete 253 quando entrou na Escola Militar do Realengo, em 1937, na 3ª Companhia de Infantaria. Eustógino foi da turma do Realengo de 1939, juntamente com outros vultos da nossa história, como os seguintes veteranos da Segunda Guerra Mundial da FAB: Teobaldo Antônio Coupe, Aldo Vieira da Rosa, Ivo Gastaldoni, Eudo Candiota da Silva, Roberto Pessoa Ramos e Horácio Monteiro Machado. O então aspirante a oficial Eustógino começou sua carreira no extinto 18º Batalhão de Caçadores, em Campo Grande, no Mato Grosso, de 1940 a 1942. Como primeiro-tenente de infantaria, se especializou em motomecanização em 1943 e após foi voluntário para ir para a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, sendo transferido para o Rio de Janeiro. Ele foi dar treinamento no Centro de Instrução Especializada de Jericinó, no Rio de Janeiro. Foi então tão bom instrutor que o general de brigada Cordeiro de Farias o destinou para o treinamento de todos os escalões de janeiro de 1944 a junho de 1945, não embarcando para a Itália. Pelos seus importantes serviços durante a Segunda Guerra Mundial, ele recebeu a Medalha de Guerra do Exército Brasileiro. O recém-promovido capitão Eustógino casou com a senhora Leia Maura Fonseca de Oliveira e Silva em julho de 1945. O casal teve 2 filhos, Ana Cristina, que se casou com um oficial da FAB, da turma de 1969, e depois a coronel aviador Milton Azevedo, que foi subcomandante da Base Aérea do Galeão. O seu irmão, Antônio, foi aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro e depois, de formado dentista, foi oficial temporário da FAB até o posto de primeiro-tenente. O então capitão de infantaria Eustógino, oficial aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, foi um dos sobreviventes da tragédia de Jericinó, em 18 de maio de 1949. Nessa data, a escola realizava um exercício de demonstração do morteiro médio 81 mm, novo material de emprego militar do Exército Brasileiro para a época. Entretanto, a atividade terminou numa tragédia, com mais de 50 vítimas. No dia da catástrofe, um numeroso efetivo foi reunido no campo de instrução de Jericinó, entre instrutores e capitães alunos da escola, oficiais e praças da Polícia Militar do então Distrito Federal e da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. No final da apresentação, uma granada do referido morteiro explodiu, logo após sair do tubo, provocando 10 mortos e 47 feridos. Como infante combatente convicto, por livre e espontânea escolha, sempre cultivou o espírito de arma, servindo em unidades como o 4º Regimento de Infantaria no estado do São Paulo, no 9º Regimento de Infantaria no Rio Grande do Sul e também no estado do Rio de Janeiro. Ficou até o último minuto trabalhando no gabinete do QG, do 2ª Divisão de Exército, e quando não saiu a sua promoção a generalato e completou o tempo máximo de serviço ativo nas fileiras, de forma compulsória, foi para a reserva, em 25 de agosto de 1973,
recebendo do seu oficial general comandante, general de divisão José Pinto de Araújo Rabelo, um belo elogio individual. O coronel da arma de infantaria Eustógino, com 36 anos, 4 meses e 18 dias de efetivos, bons serviços ao exército brasileiro, foi reformado com os vencimentos de general de divisão. Foi condecorado com as seguintes medalhas: Ordem do Mérito Militar, oficial, medalha de ouro de 30 anos, bem como de prata de 20 e bronze de 10. Medalha de guerra, medalha do pacificador, medalha do cinquentenário da Revolução de 1932 do Estado de São Paulo. O coronel Eustógino foi um dos organizadores do encontro da turma de 1939 da Escola Militar do Realengo, nas comemorações do seu cinquentenário, em 1989. O coronel Eustógino faleceu em 23 de março de 1999, quase completando 80 anos de idade. Segundo sua filha, era um homem orgulhoso, que muito respeitava todos que trabalhavam com ele, desde o soldado, passando a sargentos até oficiais de alta patente. Era um patriota e muito querido por todos que o conheceram. Um dos integrantes da grande geração que jamais devem ser esquecidos. Sua filha, Ana Cristina, é integrante e apoiadora do projeto Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura, local que terá uma homenagem ao seu pai e tio, veteranos das Forças Armadas, que honraram a farda e defenderam o nosso país, e hoje temos liberdade e democracia graças a eles. Jamais serão esquecidos.